Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, como povo do Senhor, nos reunirmos ao redor da sua palavra, para conhecermos mais sobre o Senhor, para conhecermos mais sobre nós mesmos e para sermos transformados pelo seu Espírito Santo, Senhor. Eu peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Senhor possa nos tocar, nos transformar e que nós possamos, Senhor, ser feitos à imagem do Teu Filho. É isso que eu te peço, Senhor. Use esse momento e use momentos dos grupos também, Senhor, para que nós possamos ser transformados. Porque nós cremos que na comunhão dos irmãos o Senhor habita e o Senhor transforma e o Senhor fala aos nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no grupo, essa aula, ela tem toda a base teórica dela, ela está ligada à aula que o Murilo deu na semana passada. Então, se você não assistiu essa aula, quando você chegar em casa ou amanhã, assista, que você vai entender melhor aquilo que eu vou falar hoje. Tá? Eu vou focar principalmente em algumas questões práticas e algumas questões um pouco mais propositivas, mas toda a base teórica foi dada na aula anterior, ok? Então, essas duas aulas elas funcionam em conjunto, porque elas tratam de temas bem parecidos. Porque o Murilo falou na semana passada sobre a vitória de Cristo que acontece fora de nós. E como essa vitória que acontece fora de nós se torna uma vitória em nós. E como nós nos apropriamos dela. Né? Como que essa vitória nos transforma internamente, aquilo que nós deixamos de praticar, aquilo que nós abandonamos. Ele falou também que Deus está refazendo a humanidade e falou também de onde vem esse poder que nos transforma, que vem do Espírito Santo, aquele que nos une a Cristo. E agora, nesses próximos versículos, o apóstolo vai falar um pouco sobre como essas pessoas que foram vencidas por Deus vivem em comunidade. Porque essa é a nossa experiência. Nós temos nossos pecados apontados por Deus, nós cremos no Senhor Jesus, nós temos um encontro com Deus, e a partir daí nós somos colocados em uma comunidade. E nós vivemos com nossos irmãos. Então, como que nós devemos viver como irmãos? Quais são as características do povo de Deus? Você vai perceber que o apóstolo Paulo ele passa a usar termos coletivos. Ele vai falar um pouco sobre isso, sobre como a comunidade de Cristo ela vive, como deve ser a comunidade de Cristo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu queria ler com vocês a partir do verso 12, capítulo 3, versículo 12, que o apóstolo diz o seguinte: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Amém. Até aqui. Nós percebemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele começa esse texto que nós vamos tratar hoje, utilizando a mesma conjunção que o Murilo falou na semana passada, o portanto. Então, aquilo que ele está falando aqui, ele vem, é uma conclusão com base em algo que o apóstolo Paulo estava dizendo anteriormente. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, vocês morreram para os seus pecados e vocês ressuscitaram com Cristo.
E depois ele disse, olha, vocês estão se revestindo do novo homem, vocês são novas criaturas. Não existe mais judeus, nem grego, nem livre, nem preso. Então vocês são todos iguais. Então o apóstolo está falando dessa nova comunidade que Jesus está fazendo, que Jesus está formando. Então, já que todos nós somos iguais, já que todos nós somos filhos de Deus, já que todos nós somos povo de Deus, como nós vamos viver? E é por isso que ele coloca, portanto, já que nós somos esse novo homem, esse novo povo, como que nós devemos viver? Então aqui o que Paulo está dizendo, o que Paulo está tratando, ele está dizendo, olha, vocês não devem viver mais conforme aquilo que caracterizava vocês antes do encontro com Jesus. Não é isso mais que os caracteriza. Não é isso que define quem vocês são. Vocês eram gregos, vocês eram judeus, tudo bem, mas isso não pode ser impedimento da comunhão. Por quê? Porque agora nós pertencemos a Jesus. E esse pertencimento a Jesus é o que nos define. Quando nós dizemos nós somos cristãos, isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma coisa. Então, por que Paulo está escrevendo essa carta, essa parte da carta pelo menos? Porque mesmo quando nós fomos transformados, nós somos alcançados por Jesus, nós precisamos aprender a viver dessa forma. Nós precisamos aprender a viver como pessoas que são parte do povo de Deus. E é por isso que Paulo está escrevendo essa parte da carta. Como vocês que têm essa identidade devem agir. Devem agir. E qual que é essa identidade? Paulo vai dizer, vocês são escolhidos de Deus, santos e amados. Essas palavras, elas são utilizadas tanto para a igreja no Novo Testamento, quanto para Israel no Antigo Testamento. Então, o que Paulo está dizendo aqui também? Ele está falando, olha, não quer dizer que vocês estão sendo formados do nada. Existe nesse povo de Deus raízes históricas. O Senhor já vem trabalhando um povo, e agora vocês são parte desse povo. Então, Paulo está dizendo, vocês são parte do povo de Deus, ou vocês são o novo Israel. Ou seja, Abraão é o nosso pai. A história do Antigo Testamento é a nossa história também. O êxodo do povo de Deus também é o êxodo nosso. Então, nós encontramos eco para a nossa própria experiência com Jesus no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também tem relação conosco. Só que agora é um pouco diferente. Porque a igreja, como povo escolhido de Deus, possui diversas etnias e culturas, possui diversos tipos de criação diferente, mas tem algo semelhante, que é a marca da aliança e do amor de Deus. E por isso ela é chamada para viver em santidade. E é isso que o apóstolo Paulo diz, vocês são santos. A questão de santos, além de ser uma marca do povo de Deus, de ser uma forma de falar sobre o povo de Deus, é algo que nós somos também, nós somos transformados. Nós somos transformados por Deus. E nós vivemos, ou devemos viver, uma vida em santidade. Nós devemos abandonar o pecado que nos caracterizava. Agora, aquilo que nos caracteriza é a santidade. Nós temos valores que são diferentes dos valores que nós tínhamos antes de fazer parte do povo de Deus. E nós somos amados. Como é bom dizer que o Deus, Criador de todas as coisas, aquele que sustenta o universo, nos ama. É assim que o apóstolo Paulo quer que essas pessoas, quer que os colossenses, e quer que nós enxerguemos. Nós somos amados por Deus. Mas, como nós vamos ver mais à frente, não é o amor como nós enxergamos. Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, é Ele quem define o que é amor. E é Ele quem define como Ele nos ama, não somos nós. Porque às vezes nós dizemos,
se Deus é amor, então Ele deve me amar de qualquer maneira. Porque então, se Ele não me ama, se eu não posso continuar vivendo do jeito que eu quero, como que Deus pode me amar? Então, é assim que Deus nos ama, da maneira como Ele deseja. É da maneira como Ele define. Não somos nós que definimos nosso relacionamento com Deus. E essa identidade, saber que nós somos parte do povo de Deus, saber que nós somos amados por Deus, e saber que nós temos uma história, é o fundamento das virtudes que o apóstolo Paulo vai apresentar agora na sequência. Porque o apóstolo Paulo vai dizer quais são as virtudes que nós devemos buscar como povo de Deus. Mas nós fazemos isso não com base em nós mesmos, mas nós fazemos isso com base nessa identidade que o Senhor nos deu. Né? Paulo ele vai usar essa metáfora da roupa, né, que ele estava utilizando anteriormente. Deixa eu pegar aqui. Ele vai dizer: vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então ele continua a usar essa imagem da roupa. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês são novas criaturas, mas agora, como novas criaturas, vocês precisam aprender a viver dessa maneira. Coloquem em prática, cultivem essas virtudes comunitárias, para que a comunidade de vocês seja transformada. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta como essa comunidade transformada deve ser. Ele diz: nós devemos ter profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Talvez, em contraste com os falsos mestres que estavam ali, o apóstolo Paulo está mostrando o que é a verdadeira espiritualidade. O que é ser realmente cristão e o que é realmente estar próximo de Deus. O que é isso? É dizer que nós temos experiências? É dizer que nós fazemos isso e aquilo? Não. O apóstolo Paulo está dizendo que essa vestimenta da igreja é bordada na comunhão, no contato um com o outro, com aquele que não era povo, com aquele que não tinha nenhuma relação conosco, mas agora nós chamamos de irmãos, porque essas virtudes são todas comunitárias. E na verdade, se nós olharmos, essas virtudes não têm um foco na pessoa mesmo, né, em si mesmo. Elas têm um foco no outro. Então, quando nós olhamos essas virtudes, se nós formos honestos, muito provavelmente nós as veremos como desvantagens competitivas, né? Porque se eu tenho profunda compaixão, eu vou me importar com a pessoa que está passando necessidade do meu lado. Eu vou perder o sono à noite, às vezes. Se eu devo buscar a bondade, muito provavelmente, as pessoas vão achar que eu posso ser feito de bobo. A gente confunde, às vezes, a pessoa. Você fala assim: nossa, é tão bonzinho, né? As pessoas fazem até de bobo. Mas é isso que Paulo está chamando, para sermos bondosos. E a humildade? A humildade, então? Porque se nós não fazemos propaganda de nós mesmos, quem vai nos reconhecer? Se nós não temos virtudes para postar no Instagram, quem vai reconhecer? E aí ele termina falando sobre mansidão e paciência. Quem é manso e paciente, geralmente nós entendemos que são pessoas que podem ser passadas para trás. São pessoas que eu posso brigar e ela vai me responder com tranquilidade. Geralmente, o que a gente faz, né? A gente se apresenta como alguém assim: ó, eu sou crente, mas eu era irado antes, hein? Eu era meio bravo. Por quê? Para que a pessoa nem mexa com a gente. Então a pessoa não pisa no nosso calo, fica em paz. Mas quando a gente passa a perdoar, a ter mansidão e paciência, isso passa a parecer uma desvantagem.
Não é assim que às vezes a gente pensa? Vamos ser honestos. Como que nós vemos essas virtudes? Quais são as virtudes que nós, como comunidade, que nós, muitas vezes como líderes da casa de Deus, enxergamos como virtudes positivas, virtudes desejáveis? Quando nós vemos alguém que é cristão, quais são as virtudes que nós desejamos para nós? A gente vê alguém que é humilde e fala, nossa, cara, eu não vejo a hora de pensar menos em mim mesmo, de pensar no outro. A gente vê alguém que tem compaixão e fala, nossa, como eu quero me importar com meu irmão. A gente vê alguém com paciência e fala, nossa, cara, essa pessoa suporta as coisas sem reclamar, eu quero ser assim. É isso que a gente admira? É isso que a gente admira? Ou a gente vem para a igreja, a gente diz que faz parte do povo de Deus, mas os nossos valores continuam sendo os valores do Egito, para usar um termo bíblico. É assim que nós continuamos vendo? Nós continuamos valorizando o quê? A riqueza? A gente fala, nossa, esse irmão é rico, hein? Queria ser assim também. Nós continuamos elogiando as pessoas que são, sei lá, vamos pensar aqui, pessoas que falam firme, que não levam desaforo para casa. Nossa, o irmão não leva desaforo para casa, hein? O irmão é porreta. Ou será, não, vamos colocar um exemplo, nós desejamos ser humildes ou nós desejamos reconhecimento? Nós olhamos para as pessoas que fazem um serviço humilde na igreja da mesma maneira que nós olhamos para quem tem um microfone? Será que nós pensamos que a humildade é algo melhor e mais desejável do que o poder? Como que nós vivemos? Quais são as virtudes que nós cultivamos e desejamos? É importante nós pensarmos nisso. Porque essas virtudes são coletivas e elas desaguam, aqui no verso 13, que o apóstolo Paulo diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Essas virtudes comunitárias, elas acabam aqui, elas desaguam aqui. Aguentar e perdoar os irmãos. Essas virtudes que o apóstolo Paulo colocou são para isso, para a vida em comunidade, para nós podermos experimentar a vida no povo de Deus. Por quê? Porque suportar os outros é algo essencial para vivermos em comunidade. Como nós já dissemos, nós somos tão diferentes, nós temos culturas, criações diferentes, nós temos gostos e padrões diferentes, e enquanto isso não for algo pecaminoso, nós precisamos suportar e conviver com pessoas que geralmente nós não teríamos convívio. Não tem irmãos assim que você fala, cara, se não fosse Jesus, eu nunca teria convívio com ele. Mas nós temos. Nós recebemos em casa, nós amamos. São pessoas que nós amamos, que nós temos uma comunhão. Por quê? Porque esse é o povo de Deus, porque nós aprendemos a aguentar e a perdoar os irmãos. E o perdão, irmãos, que o apóstolo Paulo diz para nós perdoarmos as queixas, também é essencial para nós convivermos em comunidade. Mas mais do que isso, o perdão deve ser a marca da comunidade cristã. Porque nós fomos perdoados por Jesus. O nosso Deus nos perdoou. E o nosso perdão, o perdão que nós compartilhamos entre os irmãos, deve ser pelo menos parecido com aquele que Jesus nos concedeu. Que é um perdão geralmente a quem não merece. Ou, como disse C.S. Lewis, perdoar como Deus perdoa é perdoar quem não merece. Perdoar quem não merece. Porque nós não merecíamos. Então, mais uma virtude para nós
buscarmos como comunidade? O perdão, olha que beleza. Sermos pessoas que perdoam, porque o nosso Senhor nos perdoou. Se nós pararmos por aqui, talvez nós poderíamos dizer, mas eu não consigo perdoar. Como que eu posso perdoar? E a resposta é a mesma. É a mesma que o Murilo deu na semana passada. Nós não perdoamos por nós mesmos. Ninguém acorda de manhã e fala assim, eu vou perdoar. Eu vou buscar essas virtudes que o apóstolo Paulo está falando. Ninguém faz isso. Nós só fazemos porque nós fomos transformados por Jesus. Porque nós estávamos mortos, mas nós nascemos de novo. Porque nós recebemos o Espírito. Porque nós estamos nos vestindo do novo homem. E porque nós estamos sendo renovados à imagem do nosso Criador. Porque nós fomos perdoados por Jesus, e esse perdão é algo interno também, agora existe a possibilidade real de nós perdoarmos. Porque Jesus, ele não estabelece apenas o exemplo, olha, perdoa como Jesus, não é só isso, também é, mas não é só isso. Mas ele nos dá a real possibilidade de perdoarmos, porque é ele quem nos transforma. Nós não encontramos em Jesus um coach que diz, olha, busque em si mesmo forças para perdoar. Nem mesmo só um exemplo de perdão, mas ele é o próprio sacrifício que nos perdoou e que nos dá poder para perdoar aqueles que nós devemos perdoar. Mas o que é perdão? O que é perdão? Perdoar é só deixar para lá? É esquecer? É fingir que não aconteceu? O teólogo Miroslav Volf vai dizer que isso é uma reconciliação barata, esse tipo de perdão. E isso não promove justiça na igreja. Isso não promove verdadeira reconciliação. Porque na comunidade de Deus, os pecados devem sim ser apontados. As ofensas devem ser apontadas. A injustiça deve ser apontada. E a unidade que Jesus promove deve ser alcançada e conquistada com muito suor e lágrima. O perdão e a unidade que Jesus propõe para nós não é algo fácil. Requer de nós esse desejo de perdoar, esse desejo de reconciliar. Porque geralmente a gente faz assim, né? Eu perdoei, mas no coração a gente está falando assim, olha, morreu para mim, só falta Deus levar. A gente não quer nem ver pintado de ouro. Porque o perdão, ele requer um certo tipo de confronto. Um confronto baseado na verdade cristã. Esse é o perdão que o Senhor propõe para nós. E o apóstolo Paulo continua no verso 14 e vai dizer, sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. O apóstolo Paulo está falando sobre vestimenta, parece, né? E ele coloca o amor como um sobretudo. Não apenas como uma virtude como as outras, mas o amor é a virtude suprema. Nosso Deus é caracterizado pelo amor. Nós dizemos, né, que Deus é amor, e quem não ama, não conhece a Deus. Ou, como Jesus disse no Sermão da Montanha, o resumo da lei e dos profetas é amar a Deus e amar o nosso próximo. Mas mais uma pergunta, o que é amor? O que é amar como Deus ama? Porque a nossa cultura apresenta um tipo de amor. A nossa cultura apresenta suas definições. Mas nós não somos feitos mais pela nossa cultura. Nós somos feitos pelo povo de Deus, nós somos transformados por Deus. E é Ele quem define o que é amor. E o outro teólogo, o Richard Reis, ele vai dizer algo nesse sentido. Ele vai dizer o seguinte, olha, o termo amor tornou-se degradado no discurso popular. Ele perdeu seu poder de discriminação, tornando-se um disfarce para todo tipo
de autoindulgência. Muitas vezes ouvem-se vozes na igreja a insistir que as exigências radicais do discipulado cristão não devem ser impostas aos membros da igreja, porque a coisa amorosa a fazer é incluir todos sem impor exigências duras. Por exemplo, disciplinas de partilha econômica ou fidelidade sexual. Na verdade, o amor é por vezes invocado até para sancionar relações sexuais fora do casamento ou o uso da violência. Certamente, em tais casos, o termo foi esvaziado do seu significado. O amor autêntico nos chama ao arrependimento, à disciplina, ao sacrifício e transformação. Nós só podemos recuperar o poder do amor insistindo que o significado do amor deve ser descoberto na história de Jesus no Novo Testamento. Portanto, o amor é revelado na cruz. E o amor definido na cruz é um amor que custa, não é um amor barato. Não é um amor barato. E esse amor é o elo perfeito. Aqui no texto nós podemos ter dois significados, e eu vou tratar dos dois porque os dois são muito interessantes. O primeiro é dizer que o amor é a força unificadora das virtudes. É algo parecido com o que Jesus disse, né, com o que o apóstolo Paulo diz em outros momentos também, que sem o amor, de nada vale o nosso esforço, de nada vale buscar e exercitar essas virtudes, se nós não amarmos o nosso irmão. Sem o amor, a construção do nosso ser, das virtudes e até mesmo da comunidade cristã é vã. É, na verdade, um terreno não preparado. E que nós podemos ali construir uma grande Babel, que será derrubada quando nós estivermos diante de Jesus. Mas Paulo, ele busca uma comunidade que ama a Deus e ama o outro conforme Deus ensinou. Paulo quer que a comunidade cristã seja perfeita no amor. E essa ideia do elo perfeito também pode significar algo que nós já tratamos anteriormente. É aquilo que une os irmãos. O amor de Jesus é aquilo que nos une. Nós só estamos aqui porque Jesus nos amou, porque Deus nos amou. É isso que nos une. E porque nós devemos amar os nossos irmãos. Né, como diz o poeta, né? É preciso amar as pessoas. Né? Então, vamos para o verso 15. Diz o seguinte, o apóstolo continua: a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Eu vou parar aqui para a gente tratar disso. Uma frase bem boa, né, assim, que quase não é explorada de maneira errônea nos nossos dias. A paz de Cristo e o nosso coração. Até parece que o apóstolo está usando um termo do nosso tempo. Ele parece que está dizendo, olha, é o meu coração que diz aquilo que eu devo fazer. Se eu estou em paz, né, eu estou em paz com isso, eu tomei minha decisão. Mas será que é isso que o apóstolo está dizendo? O apóstolo está dizendo, numa carta tão preocupada com os relacionamentos, que a nossa individualidade é a medida de todas as coisas? Será que é isso que o apóstolo está dizendo? Será que nós podemos dizer assim, olha, tudo bem que você está dizendo que a Bíblia condena essas coisas, mas eu orei e eu senti paz no meu coração em fazer. Ou nós podemos dizer, mas quem é você para dizer o que eu devo ou não fazer, ou posso ou não fazer? Eu estou em paz, eu pensei, então a minha razão e meu coração são a medida de todas as coisas. E aí nós dizemos, olha, esse Jesus aí no Novo Testamento, não é bem assim, porque para mim,
é diferente. Porque na minha interioridade, aquilo que eu desejava fazer era bom. O meu coração, eu entendo. Às vezes nós usamos esse tipo de argumentação. Mas o apóstolo Paulo está dizendo algo totalmente ao inverso disso. Ele está dizendo que a paz de Cristo é juiz no nosso coração. Então, o juiz não é o nosso coração, mas é a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus. E qual que é essa paz do nosso Senhor? É a paz que Ele conquistou para nós com os nossos irmãos, com as pessoas que eram diferentes de nós. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, vocês devem viver em paz com os seus irmãos, porque essa paz foi conquistada e dada pelo próprio Cristo. O apóstolo não está preocupado conosco mesmo, né? Com assim, olha, com os nossos desejos pessoais, com aquilo que nós almejamos, com aquilo que nós desejamos, se nós estamos em paz com a nossa consciência. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, olha, vocês devem buscar a unidade na comunidade de vocês. E muitas das vezes, a unidade vai vir negando os nossos desejos, negando o nosso coração. E essa busca pela unidade deve ser juiz do nosso coração. Então, aquilo que nós fizermos, falarmos ou buscarmos na comunidade, deve ser buscando promover a paz do nosso Senhor Jesus. A nossa vida cristã deve ser guiada pela paz, mesmo em detrimento das nossas preferências pessoais, preocupações ou interesses. Ou seja, sem sacrificar os princípios cristãos, os crentes devem se relacionar uns com os outros de uma maneira que facilite e demonstre a paz que Cristo garantiu para eles. Então é isso que o apóstolo Paulo diz quando ele nos chama para viver em paz. Porque como nós podemos viver em paz se cada um de nós tem a sua definição de paz, de bondade, de verdade? Como que nós podemos viver dessa maneira? Nós não precisamos de algo externo a nós que defina o que são essas coisas? Nós não precisamos que aquele que criou todas as coisas defina o que é paz? E é isso que Jesus faz. Somente na paz de Jesus, dada e exemplificada por Ele, nós podemos de fato viver em paz com os nossos irmãos. E essa paz deve ser um fim para as nossas relações comunitárias. Então, sempre que nós nos reunirmos, nós devemos buscar viver em paz, como Jesus nos concedeu. Ou seja, dentro das condições normais de temperatura e pressão, nós não podemos ser pessoas que estão sempre em conflito, que estão sempre reclamando, que estão difamando os irmãos. Nós precisamos promover a paz. Nós somos o povo de Deus. Jesus é o príncipe da paz. E como eu já estou dizendo, e isso deve estar claro para nós hoje, essa paz não é uma paz barata. Não é uma paz do tipo assim, olha, eu me excluo, eu não falo nada, eu não falo sobre a verdade para não causar problema. Não é essa paz. É uma paz que vem da verdade e do desejo de vivermos em paz. A paz de Jesus não é firmada na mentira, ela é firmada na verdade. E o apóstolo continua e diz: sejam agradecidos. Quando nós entendemos por quem nós fomos chamados, onde nós estávamos, e aquilo que Ele nos proporcionou, nosso coração deve ser grato. Nós não podemos deixar que as pequenas coisas minem essa expressão de paz na comunidade, mas nós devemos viver sempre em gratidão.
E gratidão para o apóstolo Paulo é algo muito importante, porque ele vai repetir pelo menos mais 2 vezes até o verso 17. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no final. O apóstolo continua no verso 16. Ele diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Essa paz que Jesus conquistou, essas virtudes que o apóstolo Paulo deseja que a igreja cresça nela, só será promovido no nosso meio se a palavra de Cristo for promovida em nosso meio. Porque não é apenas de desejo e boa vontade que nós somos transformados, mas é o próprio Evangelho que faz tudo. É a própria pregação do Evangelho, Jesus se manifestando através da pregação, que transforma os crentes. E nessa proclamação do Evangelho, o próprio Cristo se faz presente. E se nós percebermos aqui o contexto coletivo que o apóstolo Paulo está dando para esse texto, e a sequência que ele vai tratar agora, que é um contexto de culto mesmo, ele está dizendo o seguinte: olha, o culto dessa comunidade em Colossos, ou da nossa própria comunidade, ela deve colocar a mensagem de Jesus como o centro de todas as coisas. É somente dessa maneira que a palavra de Cristo vai habitar ricamente entre nós. Quando nós nos determos na palavra de Jesus, quando nós dermos importância e quando nós ouvirmos a palavra. E ele diz que essa palavra habite ricamente, ou em abundância. Que isso sugere, mais uma vez, que nós não devemos, por exemplo, passar pela palavra, ou passar pelo Evangelho de largo, e tratar de coisas mais importantes. Mas ele está dizendo que deve haver uma profunda e penetrante contemplação do Evangelho, para que a mensagem possa transformar poderosamente a vida da comunidade. Nós somos transformados pela contemplação do Evangelho. Nós somos transformados quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós meditamos. E isso não deve ser feito às vezes, ou apenas aos domingos. É muito importante que isso seja feito sempre. Aos domingos nós ouvimos a palavra, nós nos reunimos como povo de Deus, mas isso acontece na vida da comunidade. Porque o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Quem deve ensinar e aconselhar uns aos outros? É só o pastor? É só quem está com o microfone na mão? São todos os crentes. Todos aqueles que foram alcançados por Jesus, todos aqueles que conhecem o Evangelho, podem aconselhar com toda a sabedoria. Olha mais um tema da nossa carta aí. Essa sabedoria não pertence a um grupo específico, iluminados, que fazem cultos diferentes, que possuem um contato especial com Deus. A sabedoria foi dada a todos. A sabedoria é um presente de Jesus para o seu povo. Então nós devemos buscar sabedoria, buscar que a palavra habite ricamente em nós, para que cada um de nós possa ensinar e aconselhar uns aos outros. Todos nós um dia saberemos quem é Jesus realmente. Todos nós devemos ter essa capacidade de falar quem é Jesus. Principalmente para aqueles que não o conhecem. E o apóstolo aqui dá uma dica muito boa de como nós podemos fixar o Evangelho, se lembrar de passagens, se lembrar de verdades cristãs, que é como? Através da música. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes, eu já fui em cultos, que eu não me lembrava
do tema central da pregação. Mas eu saí cantando várias músicas que eles cantaram nesse domingo. A música faz isso. A gente se lembra, a gente grava as músicas. Então, a música é um meio que nós podemos ensinar o Evangelho e nos lembrar do Evangelho. É por isso que é importante nós cantarmos e ouvirmos músicas boas, músicas bíblicas. Nós precisamos usar dessas ferramentas para ensinar o Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, quando vocês estiverem vivendo a sua vida, cantando e adorando o Senhor, aconselhem uns aos outros, se importem uns com os outros. E agora nós chegamos ao versículo 17, que o apóstolo Paulo finaliza essa passagem, diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Aqui mais uma vez, o apóstolo está dizendo: olha, tudo que você fizer na sua vida, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você deve fazer tendo convicção do que significa viver no reino do Messias ressurreto. A nossa vida deve ser uma adoração. A nossa vida deve refletir isso. E viver a vida em nome de Jesus não quer dizer ficar dizendo por aí, está amarrado em nome de Jesus, né? Ou ficar usando o nome de Jesus para tudo. Na verdade, a gente faz isso para colocar as coisas debaixo da nossa própria vontade, né? A gente fala, não, em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na verdade, é que tudo que nós fizermos, devem ser colocadas debaixo da autoridade de Cristo. É isso que é fazer todas as coisas em nome de Jesus. É estar debaixo dessa autoridade. É estar fazendo tudo debaixo da vontade dEle. Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos viver com isso em mente. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da nossa comunidade. A nossa reunião só tem sentido debaixo do senhorio de Jesus. E o apóstolo vai dizer mais uma vez, ele diz, né, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Paulo fala mais uma vez sobre gratidão. O doutor Douglas Moo vai dizer que a gratidão é um componente muito importante da obediência cristã e, ao mesmo tempo, é uma importante fonte de obediência. Ou seja, ser grato é obedecer. E nós obedecemos Jesus porque nós somos gratos. Ser grato a Deus por sua obra é um grande incentivo para vivermos sob o seu senhorio. Se nós não somos gratos a Deus, se nós não entendemos aquilo que Ele fez conosco, se nós não entendermos o tamanho do nosso pecado que Ele perdoou, nós não conseguiremos viver em comunidade. Porque sempre que nós formos ofendidos, aquela ofensa vai parecer enorme. Nós nunca vamos buscar a reconciliação. Mas se nós entendermos o tamanho do nosso pecado e a reconciliação que Cristo conquistou por nós na cruz, nós estaremos aptos a conceder, a oferecer graciosamente essa reconciliação para o nosso irmão. Irmãos, o apóstolo aqui, ele está apresentando um estilo de vida totalmente diferente daquele que era acostumado naquela época. É um estilo de vida que busca o outro. É um estilo de vida que não busca o poder, que não busca ser mais forte ou parecer mais forte, mas busca o outro. E às vezes, nós, hoje, também não enxergamos graça nem beleza nisso.
Nós temos uma dificuldade de buscar as virtudes cristãs. Nós estamos acostumados com o nosso estilo de vida, com o nosso modo de viver, e nós pensamos que essas virtudes que Jesus apresenta, esse modo de viver que Jesus apresenta, é algo penoso, é algo ruim. Então nós até pensamos assim, olha, eu vou passar por isso, mas daqui a pouco acaba e eu vou para o céu, graças a Deus. Mas não é assim. Eu quero trazer um exemplo, vamos ver se vai ficar claro, mas é mais viver debaixo da autoridade de Jesus, obedecer a Jesus e viver em comunidade, é mais ou menos igual comer comida japonesa. A gente ouve falar que é bom. Os amigos falam, nossa, é uma delícia. E aí você vai lá. Aí você come e fala, peixe cru com shoyu, um negócio. Você não gosta muito a primeira vez. Mas você fala, não, se eles estão falando tão bem disso, eu vou dar uma segunda chance. E você insiste. E você pega gosto. E você gosta. E na hora que você vê, a fatura do seu cartão de crédito está só no da show. E você pega gosto nessa vida. É assim que é a vida debaixo das virtudes cristãs. Nós não gostávamos, então nós nos esforçamos com base no poder de Jesus. Até o momento que aquilo nos transforma e nós enxergamos beleza na comunhão. Nós enxergamos graça em perdoar. Nós enxergamos amor nos irmãos. E é para isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para uma vida penosa até o momento em que Ele voltará. Ele nos chamou para desfrutar da comunhão e da graça no meio do povo de Deus, até o momento em que nós iremos experimentar isso de uma maneira muito maior, que é quando Ele estiver conosco plenamente. Amém? Amém? É isso, irmãos. Podem se levantar para a gente orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. Porque o Senhor tem vida abundante para nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos agraciou com a comunhão dos irmãos que estão aqui presentes. Nós pedimos, Pai, nos transforme como comunidade, nos transforme como pessoas, para que nós possamos pregar esse evangelho a cada criatura. Que nós possamos sair daqui, Senhor, animados em experimentar um pouco mais do Senhor, animados em abandonar as coisas que nos prendem e a abraçar as virtudes que o Senhor propõe a nós. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar em Jesus e nos nossos irmãos beleza em servir uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a beleza da humildade. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a beleza do amor sacrificial. Nós pedimos, Senhor, porque isso não é natural para nós. Isso vai contra tudo aquilo que nós aprendemos quando nós não pertencíamos ao Senhor. Mas nós cremos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos tem poder para nos transformar, tem poder para nos guiar em glória até a volta do nosso Senhor. E é isso que nós pedimos, para a honra e glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.